sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios 3, do versículo 1 ao 9, diz assim, então, a palavra do Senhor. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. O capítulo 4, o capítulo 3 de 1 Coríntios, até uma sugestão para você, estudá-lo em casa e compreender talvez melhor. Ele é estruturado, tudo gira em torno dele, sobre essas duas metáforas que o apóstolo Paulo faz da igreja. No versículo 9, Paulo diz que a igreja é lavoura de Deus, edifício de Deus. Eu vou repetir. O apóstolo Paulo, então, diz que a igreja, ela é lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, tudo que tem no capítulo 3 está sustentando essa afirmação do apóstolo de que a igreja é lavoura de Deus e edifício de Deus. Os versículos que antecedem o versículo 9 nos dá mais detalhes sobre a igreja como lavoura, e é disso que vamos tratar nessa noite. Do versículo 10 em diante, o apóstolo Paulo desenvolve a ideia da igreja como edifício de Deus. Vamos tratar nessa noite, dos versículos 1 a 9, essa ideia da igreja como lavoura de Deus. Essa ideia, meus irmãos, do povo de Deus ser comparado a uma plantação, a uma lavoura, não é nova. Talvez, é possível que alguns de vocês nunca tinham parado para pensar que Paulo também, além de comparar a igreja com o corpo de Cristo, com a noiva de Cristo, aqui ele compara a igreja, ele faz uma metáfora da igreja com uma lavoura. Essa ideia é bem citada no Antigo Testamento. Inúmeros dos profetas fazem essa comparação. A nível de exemplo, o profeta Isaías faz isso no capítulo 5, quando ele diz que Israel é a vinha de Deus. Que Deus plantou com todo cuidado, que Deus regou, que fez tudo o que estava ao seu alcance, para que essa vinha pudesse crescer e produzir frutos. Mas essa vinha não produziu. Então, o Antigo Testamento apresenta sempre essa metáfora do povo de Deus como essa plantação, como essa lavoura, algo agrícola. O Senhor Jesus Cristo também no Novo Testamento, ele continua falando dessa ideia sobre o povo de Deus como essa ideia de lavoura. Em inúmeras das parábolas de Jesus, se os irmãos lembrarem, há de recordar que Jesus compara o povo de Deus com uma vinha, uma figueira, uma videira. Há uma parábola no Mateus capítulo 21, versículo 33 ao 46, que Jesus Cristo fala muito sobre essa questão, mais uma vez, de Israel como sendo essa vinha, essa plantação de Deus. E que Deus, no momento de recolher os seus frutos, as pessoas que estavam tomando de conta dessa vinha não quiseram entregar os frutos ao Senhor, o dono da vinha.
ele fala também, o próprio Jesus, explorando essa ideia da lavoura, ele usa no capítulo 13 de Mateus, aquelas parábolas de Mateus, no capítulo 13, ele usa duas delas para nos mostrar, para nos ampliar essa ideia do povo de Deus, ou do reino de Deus como uma lavoura. Uma das parábolas é Mateus 13, versículo 1 ao 9, a parábola do semeador. Irmão deve lembrar que Jesus começa dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Então ali ele diz que plantou a semente em 4 tipos de solo. E que a semente nasceu apenas, melhor dizendo, que a semente só frutificou apenas num tipo de solo, solo bom. Em Mateus capítulo 13 também, versículo 24 ao 30, mais uma vez Jesus conta mais uma parábola sobre o povo de Deus, ou a igreja, como novamente uma lavoura. Agora a parábola do joio e do trigo. Mais uma vez essa comparação. Então, essa ideia não é nova. Quando o apóstolo Paulo nos assegura aqui no versículo 9 que a igreja é lavoura de Deus, essa ideia não é nova. É uma ideia que vem sendo discutida por toda a Bíblia, do povo de Deus como sendo a lavoura de Deus. Aquilo que Deus plantou, que Deus tem com tanto amor e com tanto carinho. E vamos refletir nessa noite sobre essa questão da igreja, esse corpo local sendo essa lavoura. Hoje é dia 7 de dezembro. O ano de 2017 já está acabando. E o propósito pelo qual, irmãos, eu quero refletir nessa noite com os irmãos é para a gente pensar o seguinte: qual foi a minha produtividade como lavoura? O que eu produzi para Deus durante esse ano que está se encerrando? Como e de que maneira? Você imagine só que Deus tivesse feito o seguinte investimento: ele estava com dinheiro no banco e os rendimentos desse dinheiro de repente não estava sendo tão bom como ele queria, e ele tirou esse dinheiro, ele comprou uma terra, ele contratou trabalhadores, e ele fez com que esses trabalhadores plantassem sementes, e essas sementes pudessem crescer naturalmente, para que ao final de um ano elas pudessem produzir. Será que eu e você, como um pé de milho, arroz, trigo, ou talvez uma videira, será que nós produzimos para Deus aquilo que Ele investiu nas nossas vidas? A primeira reflexão que eu quero fazer aqui, meus irmãos, sobre esse texto que acabamos de ler o texto começa Paulo falando sobre o problema que a igreja de Corinto estava enfrentando: desunião, brigas, ciúmes. E possivelmente esses problemas eram gerados por causa de uma situação. A igreja estava repleta de crianças em Cristo. Ele usa uma frase mais pesada quando chama esses irmãos de carnais, ou estão agindo conforme a carne ou conforme os homens. Mas a primeira reflexão é o tempo, irmãos, o tempo que você tem de conversão é condizente com o nível de maturidade espiritual que você tem? O tempo de vida cristã que você tem é condizente com o nível de maturidade espiritual que você, ou que eu, tenho? Ou seja, em que nível espiritual, meus irmãos, você se encontra? A Bíblia parece-me que apresenta para a gente 3 níveis, ou 3 classificações de maturidade espiritual: criança, jovens e adultos.
Parece que na vida cristã não existe a melhor idade. A Bíblia apresenta apenas essas três: jovens, ou melhor dizendo, criança na ordem, jovens e adultos. E o tempo de conversão que você tem é condizente para o nível espiritual que você está nesse momento. Nós temos aqui, irmãos, o apóstolo Paulo frustrado com um grupo de irmãos por causa de que eles não estavam no nível que Paulo gostaria que eles estivessem. Paulo diz, nos versículos de 1 a 4, que esses irmãos eram crianças na fé. O apóstolo Paulo acusa esses irmãos que não pôde falar a eles coisas mais excelentes, porque eles não tinham capacidade, eles não tinham nível de absorver as instruções, as informações, os ensinamentos que o apóstolo tinha para dar para eles. Então a igreja estava repleta de crianças em Cristo. Mas, pastor, o que é uma criança em Cristo? Aqui no texto, irmãos, Paulo dá pelo menos 3 características de pessoas que são crianças em Cristo. A primeira delas se encontra no versículo 2, quando ele diz: leite vos dei a beber e não vos dei alimento sólido. A primeira característica de pessoas que são crianças em Cristo, irmãos, é que elas conseguem absorver nenhum ensinamento que seja mais substancial das Escrituras. Eu sei que aqui tem poucos, talvez, nenhum professor. Não estou vendo aqui nenhum professor que trabalhe na escola secular. Deixa eu ver quem. Acho que no momento. Não tem algum professor aí? Ok, irmã Sandra. A dor do apóstolo é mais ou menos essa. É como um professor que ele está querendo avançar com um conteúdo. Ele quer ensinar subtração para os seus alunos. Mas eles não conseguem ensinar subtração porque eles ainda não aprenderam adição. E não há possibilidade deles aprenderem a subtração sem antes eles aprenderem a adição. Então eles não têm capacidade de absorver ensinamentos mais sólidos. Eu não sei, meus irmãos, se o apóstolo Paulo ele tinha esse discernimento de, por exemplo, olhar para aquele grupo de irmãos e dizer: sobre esse assunto eu não vou falar, porque vocês não têm capacidade de ouvir. Eu lembro que um dos meus pastores, todas as vezes que ele ia falar sobre doutrina da eleição e predestinação, ele dizia: isso aqui é feijão, é carne. E criança não tem capacidade de digerir isso aqui. Todas as vezes que ele falava sobre esse assunto, ele sempre repetia isso. Eu não sei se eleição, por exemplo, seria uma doutrina que Paulo olharia para aqueles irmãos e dizia: vocês não têm capacidade de absorverem. Vocês vão sair por tangentes terríveis quando se falar desse assunto, porque vocês são crianças em Cristo. Vocês não conseguem absorver alimento sólido. O organismo de vocês é tão frágil que vocês só suportam um leitezinho, um caldinho, não, uma sopinha, só o caldo. Vocês não têm capacidade de digerir um alimento sólido. A segunda característica que o apóstolo Paulo apresenta, no versículo 3, é que essas pessoas, esses irmãos que eram crianças, eles andavam em ciúmes e contendas. Parece-me que a ciumada gerava a brigada. Mas ciúme de quem e briga por causa de quem? Os capítulos de 1 a 4, Paulo desenvolve muito bem essa ideia. Ciúmes por causa de Paulo, de Apolo e de Pedro. Parece-me que um grupo de irmãos dizia: eles são de Paulo. Um outro grupo dizia: eles são de Apolo. E outros diziam: sou de Cefas. E havia alguns outros ainda que diziam assim: eu sou de Jesus Cristo. E esses grupos de irmãos causavam facção na igreja, divisão na igreja e naturalmente contendas. Então, ao agirem dessa forma, ao se portarem dessa forma, Paulo os classifica como crianças, porque eles estavam agindo segundo a carne. E uma terceira característica que o texto apresenta é
que eles se portavam: não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. A postura deles, meus irmãos, em relação a essas facções, não era diferente de nenhuma pessoa que não conhecia o Evangelho. Porque da mesma forma que a sociedade de Corinto se portava com os mestres seculares, que ganhavam dinheiro à custa de discursos e palestras, e cada um tinha o seu nome ou renome, e aquelas pessoas pagavam bem aqueles mestres, e diziam: eles são disso ou daquele. A igreja estava fazendo a mesma coisa. Ou seja, agindo, tendo uma postura segundo a cultura na qual ela estava inserida. E esse grupo grande de crianças na igreja é muito danoso. É muito danoso, irmãos, o que um grupo de crianças pode fazer numa igreja. A primeira razão que eu lhe dou para você entender o que eu estou dizendo, que um grupo de crianças é muito danoso na igreja, é só você pegar uma casa e deixar entregue a uma ou um grupo de crianças. Imagina só você deixar uma casa entregue. Responsabilidade: Eduarda, Sofia, Sara. Aí elas vão tomar de conta, cadê? Pai da Isabel, Manuela, o João Vitor, mais o Mateus e o Eduardo, mais a... Entrega o pequenininho. Vocês entregariam para eles tomarem conta dele? Não vai sair coisa boa. Meus irmãos, eu diria que uma igreja repleta de crianças é a segunda coisa mais danosa para a igreja. Só perde para uma igreja que tem muito joio no meio do trigo. É muito danoso, e o apóstolo Paulo aponta isso. É a segunda coisa mais danosa para a igreja de Cristo, é uma igreja repleta de crianças em Cristo. Crianças em Cristo, meus irmãos, só é olhado com bons olhos por Deus quando são novos convertidos. E naturalmente, se uma igreja está repleta de novos convertidos, ela está repleta de cristãos maduros. Quanto mais convertidos tivermos numa igreja, quanto mais novos convertidos tivermos, é sinal de que a lavoura de Deus está produzindo. Caso contrário, é muito danoso. É muito danoso. E olhando para essa metáfora de lavoura, o apóstolo Paulo parece ter a ideia de que ele olha para o campo, que foi limpo, preparado para a plantação, foi plantado. Deus fez com que aqueles grãos que foram plantados nascessem, mas ficou naquilo ali mesmo. Pezinho de milho, pezinho de arroz, mas eles não se desenvolviam. Eles não cresciam. Mas por que eles não cresciam? Não tenho tempo para falar, inclusive estava meditando ontem à noite exatamente sobre essa questão de eleição e predestinação. Meus irmãos, o nosso destino, o destino de cada cristão é ser igual a Jesus Cristo. É ser semelhante a Jesus Cristo. Mas acredite, cada cristão só vai ser igual a Jesus Cristo por causa da graça de Deus. E mais especificamente, ele só vai ser igual a Jesus Cristo no dia que ele partir, como diria os antigos, dessa para melhor, ou seja, que ele recebeu o novo corpo. Porque, meus irmãos, imagina só
se o destino da nossa vida, se o propósito de Deus para a nossa vida fosse ser igual a Jesus Cristo no final da nossa vida, ou seja, digamos que Cristo vai voltar daqui 30 anos, ou que eu vou partir dessa para melhor daqui a 50 anos, e que quando chegar em 2, 3 dias antes de eu partir para a eternidade, aí sim, eu estou conforme a imagem de Jesus Cristo. Se a Bíblia afirmasse isso, ela não seria a palavra de Deus, porque seria frustrante. Seria decepcionante. Porque se nós olharmos para a vida cotidiana de muitos de nós estamos alguns parece que estão atrofiando. No lugar de estar avançando, está atrofiando, está recuando em crescimento, em maturidade, em produtividade. Portanto, meus irmãos, você tem responsabilidade com o seu crescimento espiritual. Nos versículos 6 e 7, Paulo diz isso. Paulo diz assim, eu plantei. Como o apóstolo Paulo diz, irmãos, eu plantei, está se referindo à semente do Evangelho. É só você olhar os capítulos que antecedem. Eu plantei, Paulo está dizendo, foi eu que gerei vocês por meio do Evangelho. Eu plantei. Eu preguei o Evangelho para vocês. Eu falei da loucura da pregação, e pela loucura da pregação vocês creram, ou seja, Deus agiu. Apolo regou a lavoura. Paulo está dizendo, Apolo irrigou. Apolo pegou um instrumento, pegou um vaso cheio de furinho e saiu regando cada uma daquelas plantações, daqueles grãos que foram semeados e que nasceram e que precisam crescer. Paulo plantou, Apolo regou. Mas observe o que Paulo diz. Mas Deus deu o crescimento. Versículo 7, mais uma vez, no versículo final, a parte final, ele diz, mas Deus que dá o crescimento. Deus dá o crescimento, mas por que muitos não crescem? Porque você e eu temos responsabilidade. Maturidade espiritual. Eu e você temos sim responsabilidade. Como esses irmãos tinham responsabilidade porque Deus deu o crescimento, mas alguns deles continuavam sendo crianças na fé. O propósito de Deus para a vida do cristão, meus irmãos, é que ele cresça. Porque Deus quer que essas pessoas produzam frutos. Isso é o ideal, é o propósito de uma lavoura. Você planta para colher os frutos. Há mais ou menos um mês atrás, o meu pai mandou uma caixa cheia de girimum para mim. E eu distribuí para alguns irmãos. Não vou ficar com ciúme os outros, tá? Somente para aqueles que gostavam de girimum. E vários dos irmãos que receberam girimum, pastor, eu quero mais. E aí eu liguei para o meu pai ligou para mim, quando voltou do seringal, e eu perguntei, pai, ainda tem daqui esse girimum? Que a gente chama girimum caboclo, na nossa região. Ele disse, meu filho, não tem mais. Agora só na próxima safra, quando eu plantar, regar, cuidar, e ele produzir frutos. É isso que Deus espera, meus irmãos, da sua lavoura. É que ela nasça, cresça, amadureça e produza frutos. Uma segunda reflexão, meus irmãos, que eu quero fazer sobre a lavoura de Deus é o entendimento que todos devem ter dos cooperadores da lavoura. No versículo 9, Paulo diz assim, porque de Deus somos cooperadores. Quem é cooperador de Deus? No contexto, Paulo e Apolo. Eles são cooperadores de Deus. É o entendimento que todos nós devemos ter de pessoas que são cooperadores do Senhor. Em primeiro lugar, a igreja. Qual é a compreensão que a igreja deve ter dos cooperadores de Deus? E no nosso contexto, tenha como cooperadores professores das escolas ou das classes de escola dominical, líderes de ministério de jovens, ou qualquer outro líder de grupo de casais, ou de grupo pequeno, ou dos pastores. São essas pessoas que estão envolvidas em ministérios, que são os cooperadores de Deus. A igreja
tem que ter o seguinte entendimento, segundo o apóstolo Paulo. Primeiramente, líderes não devem ser obstáculos para a cruz de Senhor Jesus Cristo. Por que eu lhes digo isso? Porque no versículo 5, Paulo faz uma pergunta: quem é Apolo? Quem é Paulo? Se nós olharmos o capítulo 1 e capítulo 2, parece-me que Paulo percebe que esses líderes, inclusive ele, está ofuscando o evangelho de Jesus Cristo. Quer uma prova disso? Volte um pouquinho. Versículo 13 até o 17 do capítulo 1. O apóstolo pergunta: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então, quando Paulo faz essa pergunta, irmãos, é porque ele percebe ali entre aqueles irmãos que a sua liderança, que a liderança de Apolo e do apóstolo Pedro, não que a culpa fosse deles, mas por causa da infantilidade daqueles irmãos, estavam ofuscando Jesus Cristo. Inclusive, no versículo 12, eles colocam esses homens, Paulo, Apolo e Pedro, no mesmo patamar de Jesus Cristo. Porque uns dizem: sou de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, e outros dizem: eu sou de Cristo. Eles estavam colocando Jesus Cristo no mesmo patamar que eles. E Paulo diz: por acaso eu fui crucificado em lugar de algum de vocês? Paulo está dizendo: meus irmãos, eu não sou absolutamente nada. Eu não posso e eu não quero nunca ofuscar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se nós devemos reverência e devemos única e somente a pessoa de Jesus Cristo. Então, líderes não devem ser obstáculos para a cruz de Jesus Cristo ou para o evangelho de Jesus. Mas também a igreja deve ter outro cuidado. A igreja deve tratá-los todos de igual modo. Não preferir um em detrimento de outro. Não tratar um aqui e o outro aqui. Tem que tratar todos no papel que eles exercem, como servos de Deus. Mas qual é o entendimento que nós, cooperadores, temos que ter da lavoura do Senhor? Versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Meus irmãos, a primeira coisa é que todos os cooperadores devem saber, entender que a lavoura pertence a quem? A Deus. Eu não sei se os irmãos estavam aqui no dia da consagração dos novos líderes que entraram, não só os novos, mas os anteriores também que permaneceram. Quando eu falei assim: sempre que for lidar com a igreja tem que ter muito cuidado. Porque em todas as vezes, meus irmãos, que se trata da igreja, do povo de Deus, Deus parece ser bem possessivo. É minhas ovelhas, meus cordeiros, é minha lavoura, minha noiva, meu corpo é de Deus, pertence a Deus. Temos que entender que todos os que trabalham nessa lavoura são tão somente o que, irmãos? Servos. Que todos devem desempenhar um único trabalho, ou melhor dizendo, um único propósito, visando um bem comum. O crescimento dessa lavoura, para que ela possa produzir os frutos que o dono da lavoura espera que ela produza. E a terceira reflexão, meus irmãos, é a necessidade de novos cooperadores
no reino de Deus. Mais uma vez, Paulo diz que ele e Apolo são cooperadores de Deus. Meus irmãos, no final desse ano, ou seja, você refletindo, esse ano de 2017, que nós estamos quase no final, você tem a hombridade, a serenidade de fazer uma reflexão e dizer assim: eu fui um cooperador da lavoura de Deus. Eu cooperei. E quando eu estou falando aqui de cooperador, espero que cada um entenda que eu não estou falando de cooperar no sentido financeiro, embora faça parte. Mas em que sentido, meu irmão, minha irmã, você cuidou dessa lavoura de Deus? Porque são pessoas que cuidam da lavoura de Deus. São pessoas que trabalham na edificação do edifício de Deus. E há essa necessidade, meus irmãos, de cada dia a igreja ter mais e mais pessoas para cooperarem com o Senhor. Embora a gente nunca vá dizer basta, o próprio Jesus disse em Mateus 9:37, a seara é, mas os trabalhadores são poucos. Aqui mais uma vez, nós entendemos que Paulo está dizendo assim, que ele e Apolo são cooperadores. E naturalmente, haveria outros irmãos e irmãs que cooperavam ali com aquela lavoura. Mas eu quero que você pense nessa lavoura, nesse corpo local, nessa plantação de Deus. Você cooperou com ela? Pastor, como é que eu posso cooperar com a lavoura de Deus? De que maneira eu posso me tornar um cooperador? Meus irmãos, deixa eu tentar ilustrar isso por meio de uma figura. Quando eu era criança, tanto a minha avó como o meu pai, eles gostavam muito de plantar. Meu pai ainda gosta da planta. E ele plantava horta. Eu lembro que uma vez ele fez uma plantação muito grande, uma horta muito grande, talvez bem maior do que esse salão. E plantou, entre tantas coisas, ele plantou muita tomate. E ele plantou, né, a gente chama costa da praia. E ficava uma certa distância para o rio. Só que todo dia a gente precisava aguar aquela plantação para que ela pudesse produzir as tomates e as outras hortaliças. Então todos os dias, eu, meu pai e meu irmão, geralmente 2, 3 vezes por dia, a gente ia no rio, enchia vasos de água, trazia, pegava um vaso menor, não sei se vocês conseguem, né? Aquele vasinho que você tem, cheio de furinho, e saía regando cada pé de tomate, cada plantação daquela da horta que meu pai colocou. Periodicamente a gente tinha que trocar a terra, que a gente chama de o esterco, o baú, a gente trocava, tirava e colocava um outro, para que aquela planta pudesse crescer e produzir o seu fruto. Agora, vamos trazer para a nossa situação. Meu irmão, minha irmã, cada vez que você e que eu regamos uma planta do Senhor, nós estamos sendo cooperadores. Cada vez que a gente traz uma palavra de edificação, um conselho, às vezes até uma admoestação, que a gente traz um encorajamento, ou seja, é uma exortação. Cada vez que a gente faz alguma coisa na vida de um irmão, que a gente ora por ele ou por ela, cada ação dessa, meu irmão e minha irmã, nós estamos sendo cooperadores com a obra de Deus. Nós estamos cooperando para que essa lavoura possa produzir os seus frutos. E quando você, meu irmão, sai ou começa a agir como um cooperador, é um sinal de maturidade espiritual. Por que é um sinal? Porque você deixa de só receber, você passa a produzir. Já é hora, meu irmão, minha irmã, de se tornar um cooperador de Deus. Está na hora de começar a regar. Aos irmãos e irmãs que já exercem ministério, algum ministério da igreja, vocês estão fazendo isso. E Paulo diz
que cada pessoa que se torna ou que exerce esse papel de cooperador, Deus vai dar o seu galardão. Versículo 8, Paulo introduz essa ideia de galardão e por todo o restante do capítulo ele desenvolve essa ideia de presente, de galardão, que um dia todos os cooperadores da lavoura do Senhor, todas as pessoas que estão trabalhando na edificação desse edifício do Senhor, que é a igreja, um dia todas essas pessoas irão receber do Senhor o seu galardão. Mas eu acredito, meus irmãos, que já é tempo de cada um produzir os seus frutos, chegar na maturidade espiritual, tornar-se um cooperador. Meu irmão e minha irmã, para a gente concluir, o que você espera receber no dia que você estiver na presença de Deus? O que você quer ser? Você quer ser aquela plantinha que foi plantada, que cresceu, mas nunca desenvolveu-se a ponto de produzir frutos? Ou você quer ser uma planta que foi plantada por alguém, que Deus deu o crescimento, cresceu, amadureceu e produziu muitos frutos? Porque um dia, irmão, diante de Deus, a gente vai ter ou uma opção ou outra opção. Um dia todos os cristãos vão ouvir essa frase: muito bem, servo bom e fiel, ou muito mal. E eu tenho dificuldade, irmãos, de entender que algum cristão possa, de fato, nunca produzir frutos. Biblicamente, não consigo encontrar margem para isso. No Novo Testamento, não consigo encontrar nenhuma figura que me leve a ver, a entender que um cristão é possível, né, crescer, nascer, crescer, mas não produzir frutos. E maturidade espiritual, meus irmãos, ela é impossível sem a frutificação, sem produzir frutos. Pense a respeito disso. E quem sabe, no próximo ano que está começando, você toma essa atitude de ser um cooperador de Deus, de se envolver cada vez mais na obra de Deus. Amém?